Em lugar de gráficos, podemos calcular alguns parâmetros numéricos que trazem informações úteis sobre o conjunto de dados que nós estamos analisando. O primeiro deles, talvez o mais óbvio, é a média. Se nós pegarmos todos os valores disponíveis e calcularmos dele a média, essa média vai trazer uma informação útil sobre o conjunto de dados. Por exemplo, alguém te pergunta quanto tempo leva a fila do banco. Em média, leva 10 minutos. Você já tem uma informação útil. A média é representada em estatística por esse símbolo, x barra. A barra significa a média. E aqui estamos tratando da média da amostra, que é o conjunto de dados disponíveis sobre o fenômeno que nós estamos avaliando. O segundo parâmetro é chamado de mediana. Diferente da média, a mediana corresponde ao valor do meio da amostra. Para calcular a mediana, é necessário pegar todo o conjunto de dados disponível e ordenar do menor para o maior. A mediana vai ser aquele valor do meio. Nesse caso aqui, o 4, porque existem 3 valores menores do que o 4 e 3 valores maiores do que o 4 nessa fila ordenada. Então, 4 é a mediana. Se nós tivermos um número par de valores, por exemplo, se o 7 não existisse aqui, a mediana seria calculada em função do valor médio dos valores centrais. Nesse caso, a média entre 3 e 4. Essa é a forma de calcular a mediana. Matematicamente, aqui está a definição, que diz que a média é o valor do meio, se o número de dados é ímpar, e a média entre os centrais, se o número de dados é par. A média ela é bem fácil de ser calculada. Basta a gente pegar os valores, somar e dividir por n. A mediana envolve um procedimento um pouco mais elaborado, que eu preciso ordenar previamente todos os dados. Isso é fácil quando a gente tem 6 ou 7 dados, mas quando você tem 2 milhões de dados, o esforço computacional é um pouco maior. Mas a mediana é uma coisa positiva. Ela não é sensível àqueles pontos espúrios, aos outliers, porque geralmente são pontos que serão muito grandes ou muito pequenos em relação à massa de dados, e eles nunca estarão na posição central. Outros descritores quantitativos procuram exprimir a variabilidade, isto é, o espalhamento dos dados. Nós podemos calcular o desvio da média como a diferença entre um dado individual e a média de todos os dados. Ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. Para calcular a dispersão, a tentação que nos ocorre é de, quem sabe, a gente calcula o desvio da média médio. Não funciona, porque o desvio da média médio é sempre zero. Para contornar essa dificuldade, se inventou um parâmetro chamado variância. O desvio da média é elevado ao quadrado, portanto será um número não negativo, e a soma dos desvios da média elevado ao quadrado é um número que vai ser dividido pelo número de dados menos 1, para determinar o parâmetro conhecido como variância, representado por S ao quadrado. Então, quanto maior o espalhamento dos dados, maior vai ser a variância. Se os dados são todos iguais, esse desvio da média vai ser zero em todos os casos e a variância será zero. Mas por que a gente está dividindo por n-1 em vez de dividir por n? n-1 é o chamado número de grau de liberdade desse problema. Mas o que significa grau de liberdade? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu gostaria que você escolhesse 3 valores, de tal forma que a média desses 3 valores fosse igual a 4. Ok, vou escolher o primeiro, 6. Vou escolher o segundo, escolhi 3. Vou escolher o terceiro, mas espera aí, para que a média seja igual a 4, só existe um valor aqui que vai fazer com que essa média seja igual a 4. A somatória aqui no numerador tem que ser 12, já tenho 9, isso aqui tem que ser 3. Então, veja bem que para que a média seja igual a 4, na verdade, eu só tinha 2 escolhas. A terceira escolha já estava amarrada para que o valor da média fosse igual a 4. Então, veja que na realidade aqui, eu só tenho 2 escolhas. O terceiro número só poderia ser aquele que vai resultar na média igual a 4. Ao estabelecer essa restrição, a média é igual a 4, eu introduzi uma restrição. Essa restrição, ela consumiu um grau de liberdade. Para que ela seja satisfeita, a minha liberdade diminuiu. Então, nesse caso aqui, nós temos somente 2 graus de liberdade, que é
3 menos 1 ou n menos 1. E isso que aparece aqui nessa equação da variância. É o número de graus de liberdade que aparece aqui no denominador. A variância tem um incômodo, um desconforto. Ela é expressa no quadrado da unidade da grandeza que nós estamos estudando. Se a grandeza é expressa em metros, por exemplo, metro ao quadrado, é algo que não vai ferir o nosso ouvido. Mas se a grandeza for volume, expressa em metros cúbicos, por exemplo, se nós elevarmos ao quadrado, ficaria metro na sexta potência, o que é algo que fere bastante o nosso ouvido. Para resolver esse problema, nós trabalhamos com a raiz quadrada da variância. A raiz quadrada positiva da variância, que nós vamos representar pelo S, é o chamado desvio padrão. A fórmula é a mesma, exceto com a presença da raiz quadrada. Tanto a variância quanto o desvio padrão são medidas da dispersão. Aqui nós temos um conjunto de dados em que estão sendo representados aqui na forma de um gráfico. São 20 valores. Os valores estão aqui. Se nós somarmos esses 20 valores, vamos obter 236,64, que dividido por 20 nos leva à média dessa amostra de 11,632. Se nós agora colocarmos a média aqui na terceira coluna e calcularmos na quarta coluna a diferença entre cada dado e a média, nós teremos os desvios da média. Veja que aparecem números positivos, negativos, e o somatório deles dá sempre zero. Se nós pegarmos agora o desvio da média e elevarmos ao quadrado, teremos esses números dessa última coluna. Somando todos eles, 91,75, dividindo por 20 menos 1, nós chegamos ao valor da variância como 4,829. Tirando a raiz quadrada, temos 2,197. Então, são dados que exprimem tanto o valor médio, representado aqui no gráfico por essa linha roxa, a variância e o desvio padrão. Na figura seguinte, nós temos uma outra série de valores com menor espalhamento. Se nós compararmos esse gráfico com o da figura anterior, vamos ver que esse espalhamento aqui é bem maior do que no segundo caso. E quando nós calculamos pelo mesmo caminho a variância e o desvio padrão, obtemos aqui valores bem menores do que no caso anterior. Então, eles nos indicam que nós estamos com espalhamentos diferentes. O espalhamento ou a variação é menor para esse caso do que para o caso anterior. Existem algumas fórmulas que nós podemos usar para calcular a média e a variância. Para dados avulsos, ou seja, eu uso todos os dados disponíveis, a média nós já vimos, e existe uma segunda fórmula que nos permite calcular a variância, que em vez de trabalhar com o valor médio previamente calculado, nós conseguimos chegar ao valor da variância usando somente os dados individuais já disponíveis. Então, essa fórmula que está aqui nos leva ao cálculo da variância. É o mesmo valor do cálculo que nós vimos com a fórmula anterior. É possível também calcular a média e variância quando nós temos dados agrupados em classes. Suponha que a gente tenha K classes e cada uma dessas classes contém um conjunto de F valores, ou seja, F é a frequência da classe. E o valor de xi vai ser o valor do meio da classe. Então, nós podemos calcular de forma aproximada a média daquelas variáveis a partir dos dados agrupados e também, da mesma forma, a variância a partir de dados agrupados. Vamos ver um exemplo. Temos aqui um conjunto de 66 valores diferentes. Se nós aplicarmos a fórmula clássica da média, chegamos a 13,188. Aplicando a fórmula da variância, nós chegamos a 1,3809. Se nós agora agruparmos esses 66 valores numa classe de 10 a 11, outra de 11 a 12 e assim por diante, essa será a contagem resultante obtida. E aqui está o histograma representando essa contagem aqui. Para calcular a média usando esses dados agrupados, nós vamos aplicar essa expressão que nós acabamos de ver. Xi é o valor do meio da classe e Fi é a frequência da classe. Então, aplicando isso aqui, com base nessa tabela, 66 é o número total de dados, 10,5 é o valor do meio da primeira classe, 2, que aparece aqui, é a contagem da primeira classe. 11,5 é o valor do meio da segunda classe e 10 é a frequência dessa segunda classe. E assim por diante,
até que a gente chega no valor da média, como sendo 13,182. Se nós compararmos com o valor que nós calculamos com a fórmula que usa os dados individuais, vamos ver uma pequena diferença. Essa diferença existe, não é surpresa, porque esse cálculo aqui é um cálculo aproximado. A gente ganha ao usar esse cálculo quando você tem um conjunto muito grande de dados que já foram previamente classificados. As suas contas são bem menores do que se você pegar todos os dados individuais. A variância pode ser calculada também usando uma fórmula para dados agrupados, e aqui a diferença é um pouco maior do que no caso anterior. Lembrando que isso aqui é um cálculo aproximado, em vermelho nós temos o cálculo de referência.